Você sabe quais são as virtudes que uma mulher precisa desenvolver, ativar dentro dela, buscar para que ela se torne uma mulher cada vez mais virtuosa, uma mulher cada vez mais bela, mais próspera? Ontem eu estive num evento de mulheres e nós falamos sobre as virtudes naquele evento. E eu falei, eu preciso levar essa sabedoria das virtudes para as mulheres que têm me acompanhado. Boa noite, Aline, Dai, sejam bem-vindas. Já me ajudem aí a compartilhar essa live, uma live meio que surpresa, né? Ontem eu falei que eu faria uma live hoje, mas não tinha definido o horário, então acabei não divulgando. A Aline, que estava lá no encontro de mulheres também ontem, que foi incrível. E, gente, eu falei, eu anotei, eu fiz um bloco de notas e fui anotando tudo que eu consegui anotar da experiência, de tudo que nós vivemos ontem e tentar compilar um pouquinho, né? Foram 12, de 8 às 18, né? Então, muitas horas de evento, de encontro de mulheres. E foram 3 pregações, mais a homilia do padre ainda. Então, assim, não tem como compilar em 1 hora de live, né? Mas, para hoje, eu queria falar 2 coisas com vocês. Eu vou começar da segunda pregação e depois eu vou para a primeira. Porque a primeira pregação, uma pregadora abençoada que veio da Canção Nova nos agraciar nesse evento aqui em Rio Piracicaba, no Monte da Imaculada. Então, assim, um lugar muito lindo. Só de você chegar lá, você já sente a presença do Espírito Santo ali, não é mesmo? As meninas que vão assistir a live aí, que estavam lá, ou que já foram lá em outra oportunidade, vão confirmar aí, vão testemunhar isso comigo, que só de estarmos lá, a gente já sente algo diferente, sabe? E aí eu vivi aquele momento e não parava de orar e de pensar nas mulheres que poderiam estar ali ouvindo tudo aquilo que nós estávamos ouvindo, vivendo tudo aquilo que nós estávamos vivendo. A Aline falou, Galinda e abençoada. Eu fui a primeira vez que eu estive lá, Aline. Não sei se você já tinha ido lá outras vezes. Foi a primeira vez que eu conheci. E engraçado, né? Como que as coisas são, né? Como que o inimigo ele tenta desanimar a gente. Eu fiz a inscrição para esse evento porque minha irmã me chamou para ir, mas eu nem confessei isso para ela. Mas passou na minha cabeça desistir de ir. No sábado, começou a vir um sentimento assim de não querer ir, sabe? Engraçado. E passou na minha cabeça assim, gente, tô achando que eu vou falar com minhas irmãs que eu não vou mais. E começou a vir um sentimento de não querer ir, sabe? E eu achei aquilo estranho, e assim, eu fiz a inscrição e não dei muita ideia pro encontro. É só mais... E uma das pregadoras falou isso. Talvez você veio achando que era só mais um encontro. E eu já fui em outros encontros de mulheres aqui na cidade, no santuário, já fui. Eu falei, tudo bem, é mais um encontro de mulheres. E realmente pra mim não foi mais um encontro. Realmente eu vivi uma cura, uma libertação de algo que faltava, sabe, assim, pra mim, como se fosse uma chave que tivesse faltando, e o Espírito Santo, ele me entregou lá, sabe, me conduziu lá. E quando eu vivi aquele momento, eu falei assim, meu Deus, como que eu não estaria aqui? O inimigo não queria que eu estivesse aqui, ele começou a colocar sentimentos em mim de não querer ir mais, sabe? E eu precisava estar lá, eu precisava viver aquilo lá. Todas que estavam lá precisavam viver aquilo. E, gente, nunca vai ser mais um encontro. Nunca vai ser só mais um encontro. Toda experiência, ela é individual. Então, se você vai num encontro que seja na igreja, ou que seja um encontro, um evento de inteligência emocional, numa palestra, um encontro, igual outro dia nós fizemos aqui em Itabira, o encontro Florescer, um grupo de mulheres que se reuniram para tomar um café da tarde e fazerem momentos ali de oração e de compartilhar seus testemunhos, e que foi muito bom, e que agora nós estamos querendo fazer, né, com as meninas do grupo das Mulheres Perseverantes, que são mulheres que estão buscando o milagre da maternidade,
surgiu esse grupo, você está vendo essa live gravada, me chama no direct ou vai aqui no meu destaque, que eu deixei o link do grupo, né? Onde eu comecei a compartilhar parte da minha jornada de uma mulher que surgiu o desejo de ser mãe. E quando foi decidir ser mãe, descobriu que não conseguia ser mãe. Não conseguia gerar um filho. E desde então eu venho gerando o processo do meu milagre, né? Chegou a hora de que o Espírito Santo me autorizou a começar a compartilhar, porque eu sinto que o que um dia doía muito, essa ferida começou a ser cicatrizada. E hoje eu consigo falar com leveza, hoje eu consigo entender o propósito de Deus na minha vida. E quando a gente começa a compartilhar, a gente se cura mais ainda. Porque quando você compartilha, aparecem outras pessoas que estão passando por aquilo que você está passando. E aí as pessoas vão atrás de você. E quando você começa a realmente ajudar as pessoas, você fala assim: meu Deus, eu curei. E assim, boa noite as meninas que estão chegando, a Triene, sejam bem-vindas, Samara, Ariane. E, gente, cada momento é único, cada experiência é única. Então, não vou no encontro tal, não vou no evento tal, porque eu já fui. Gente, nunca vai ser a mesma coisa. A forma que Deus vai agir, vai usar as pessoas, são diferentes. E algo que mexeu muito comigo no evento também, foi a confirmação que Deus trouxe no meu coração, da forma que eu vi que as mulheres dentro da igreja, né? Eu estou dentro da igreja também, mas eu quero dizer assim, as pregadoras e as mulheres que estão pregando dentro da igreja, porque cada um tem um ministério. Tem aquelas que vão pregar dentro da igreja, tem aquelas que vão pregar fora da igreja e vão trazer as pessoas para a igreja. Deus tem um chamado para cada um. E eu vi que elas, que são mulheres que estão ali em oração também, perseverando, pedindo inspiração para o Espírito Santo, trouxe naquele momento tudo aquilo que vai de encontro com o que Deus tem colocado no meu coração também. E eu senti Deus confirmando: minha filha, continue a falar, porque as minhas filhas que te ouvem também precisam ouvir sobre isso. E a chave do evento de ontem era como Maria, sobre a ação do Espírito Santo. Mulheres como Maria, sobre a ação do Espírito Santo. Maria é o nosso modelo de mulher. É a mulher que engravidou do Espírito Santo. É a mulher que foi esposa do Espírito Santo. É uma mulher que estava 100% sobre a direção do Espírito Santo. Isso significa que Maria foi uma mulher dotada de todas as virtudes. Todas. E ontem nós falamos sobre 7 virtudes. E eu falei, as mulheres, para eu me tornar uma mulher bela e próspera, eu preciso ir atrás dessas virtudes. Ótima noite, Ló. Seja bem-vinda. E eu falei, essas virtudes precisam fazer parte do pilar das mulheres belas e prósperas. Porque elas vão reger ali a nossa vida. Então ontem foi falado, e antes de eu falar dessas virtudes, que são inspiradas na pessoa de Maria, porque era uma mulher que estava sob a direção do Espírito Santo 100%. O evento nos traz a consciência da nossa identidade, da nossa essência feminina. Foi lindo ouvir daquela forma que foi ministrada lá. Como Deus tem ministrado já no meu coração para poder passar dessa forma. Quando eu falo no nosso movimento para ser uma mulher bela, não é só da beleza linda, cabelos bonitos e maquiadas e magras. Não é só sobre isso, né? Porque a beleza externa, ela importa. O capital erótico importa. É isso que nós estamos aprendendo. Porque também o externo, ele transcende, né?
ele expõe o que está aqui dentro, né? No interno. E tudo, boa noite, as meninas estão chegando. E tudo que Deus criou é belo, gente. Tudo que Deus criou é único. Tudo que Deus criou é belo. Tudo que Deus criou é bom. E tudo que Deus criou é verdadeiro. São os pilares. Tudo que Deus criou é bondade, beleza e verdade. Então, isso são pilares do ser humano. Mas mais do que nunca, nós, mulheres, somos as mais belas da criação. Deus criou tudo. Criou o homem, criou o céu e a terra, a luz, o mar, nananana, e no final, ele olhou para tudo e falou, agora eu vou criar algo melhor de todos. Então nós somos as mais belas. Nós temos que assumir essa identidade. E ao longo dos anos, o inimigo vem tentando roubar a nossa essência. Porque Deus imprimiu em nós, na criação, a feminilidade. Que vem recheada de quê? Eu tô olhando aqui pra baixo porque é um bloco de nota que eu anotei. Que vem recheada de quê a nossa feminilidade? Sensibilidade, delicadeza, fragilidade, doçura. Nós, mulheres, precisamos ativar a nossa feminilidade. Por quê? Por que ativar? Porque ela já foi impressa dentro de nós na criação. E ao longo do tempo a gente se deixou se perder. E por que o movimento Bela e Próspera surgiu da Késia? Porque eu fui buscar a minha feminilidade. Porque eu me deparei numa situação que eu comecei a falar na live do meu testemunho, do milagre, da espera da maternidade. E eu falei, peraí, Deus me criou, eu sou uma mulher. E Ele falou, seja fértil e multiplique. E todas as promessas que vocês já sabem que Deus já fez sobre nossa vida. E eu falei, peraí, o que está acontecendo comigo? Eu acho que eu tô um pouco desconectada da minha essência e da minha identidade. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que não tá batendo. E aí surgiu essa necessidade dessa busca da Késia. Começar a buscar e ativar essa feminilidade dentro de mim. Que significa o quê? Buscando a minha identidade, a minha essência. E aí eu fui buscar. E quando você começa a ativar esse lado, automaticamente a sua ficha cai. Eu tinha uma energia masculina lá no talo. Eu era a fazedora, a executora, a empreendedora foda, que queria fazer tudo, que mandava no marido, que não tinha paciência com nada, que tudo tinha que ser do meu jeito. Eu já estive nesse lugar. E tava pesadíssimo. Tava muito pesado esse lugar. Eu cheguei num ponto de me reparar que eu queria empreender. Tinha um propósito ali. Mas eu descobri dentro de mim que eu queria competir com meu esposo. Eu queria empreender para ganhar mais dinheiro do que ele. Olha o lugar que eu já estive. Olha o lugar que eu já estive. E toda hora eu via Deus quebrando minhas pernas, com a compaixão dele, com a misericórdia dele, porque ele viu que eu estava indo por um caminho que ia dar errado, e dói, quando você começa a olhar para dentro de você e assumir os seus erros, dói, e nesse longo do tempo, nós mulheres perdemos a nossa identidade, desconectamos da nossa essência, perdemos a nossa identidade. E aí, quando você perde a sua identidade, a sua essência, afasta disso, você perde a compreensão de qual que é o seu papel. E você acaba querendo assumir o papel do outro, que no caso, dos homens. Então, quando eu me afasto da minha essência, eu desconecto da minha identidade, eu perco a noção de quem eu sou, uma mulher, para que Deus me chamou, qual que é o meu papel, quais virtudes que eu tenho que
que é ativar dentro de mim e eu perco aquilo e eu não sei o que é meu papel. Qual que é meu papel? Aí eu quero assumir o papel do outro. E aí quando eu quero assumir o papel do outro, que é o papel dos homens. E aí, por quê? Quer dizer, mas os homens não assumem o papel deles. Pois é, mas é porque eles já não estavam assumindo. E aí nós queremos assumir, aí que eles não vão assumir mesmo. Então, aqui em casa foi quando eu comecei a ativar minha energia feminina, resgatar minha feminilidade, começou a ficar mais leve, eu comecei a tirar aquele peso das minhas costas, e eu comecei a achar o meu lugar, e eu fui dando espaço pro meu esposo assumir o espaço dele. E começou a ficar leve. E tem sido leve. Nós ainda estamos na jornada. Nós ainda estamos na jornada. Todo dia um aprendizado. A jornada da mulher bela e próspera é todo dia um aprendizado. É uma jornada de arrependimento, é uma jornada de pedir perdão, é uma jornada de renúncia, de decisão. Como diz o padre, uma jornada de vergonha na cara. De me valorizar e de entender o meu papel e saber respeitar o papel do outro. E aí, Deus no ato da criação, Deus imprimiu em nós a feminilidade com essas características. Sensibilidade, delicadeza, fragilidade, doçura. Ontem lá no evento, nós encontramos uma amiga e ela virou e falou assim: ô gente, eu quero ser mais doce. Gente, não é fácil. Não tô falando que é fácil. Doía, sabe por quê? Porque muitas das vezes, pra gente ativar essa sensibilidade, a delicadeza, a fragilidade e a doçura, nós vamos começar a trabalhar no silêncio. Comigo foi assim. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Quando você começa a trabalhar o silêncio da sua alma, primeiro que isso te conecta com Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus sem silenciar a alma, sem silenciar a mente. E aí você começa a primeira coisa, silêncio. Silencia a alma. E silencia a sua boca também. Fala menos, escuta mais. Respira, domínio próprio, mansidão, frutos do Espírito Santo. Então, minha filha, sozinha nessa jornada não tem jeito. Nós precisamos casar, assim como Maria, nós precisamos casar e ser esposas do Espírito Santo. Para buscar ser verdadeiramente aquela mulher que Deus nos criou para ser. E aí, a gente foi aprendendo ontem que o nome mulher no hebraico, gente, eu anotei do meu jeito. Eu falei que depois eu vou pesquisar a pronúncia certa. Né? E ela falava sobre a origem hebraica, né, do nome mulher, né, Havá, que é contar, declarar e mostrar. Mostrar o quê? Mostrar quem é Deus. Mostrar como que nós mostramos quem é Deus com a nossa vida. Então está conectado com o nosso nome desde a criação. O nome mulher também significa Havá, contar. Contar quem é Deus com a nossa vida. A sua vida hoje. As pessoas que olham para a sua vida hoje, elas veem Deus. Você está contando quem é Deus para as pessoas através da sua vida hoje? Esse é o papel de uma mulher. Esse é um propósito de uma mulher. Contar quem é Deus através da vida dela. Outro significado que vem da origem hebraica do nome mulher, Isha, que significa eixe, fogo, gerador. Foi constituída por Deus com fogo de gerar no ventre e no coração. Então está impresso na nossa identidade. Declarar quem é Deus através da nossa vida e gerar com fogo no nosso ventre e no nosso coração. O gerar está impresso na nossa identidade. E eu questionava a Deus o porquê eu não estou gerando. E aí Deus falou comigo: não é só sobre gerar no ventre, é sobre gerar vida através da sua vida, de qualquer forma. Olha quantos filhos espirituais eu estou te dando. Cuida dos meus filhos que o seu já vai vir. E Deus falava comigo: cuida das minhas filhas que eu estou te entregando. Cuida das pessoas que vão chegar perto de você, enquanto os seus filhos vão vir. E eu fui entendendo o propósito de Deus. Deus não quer simplesmente me dar um filho no meu ventre. Ele quer usar a minha vida
E a sua vida, você que tá me ouvindo, Ele não quer simplesmente só te dar um esposo. Ele não quer simplesmente só te dar um filho. É muito além disso. E se você fica bitolada só nisso, você não consegue enxergar o propósito de Deus na sua vida, que vai muito além. Deixa Deus te usar. E aí eu comecei a entender. E depois ela traz, né, mais uma da forma, da origem hebraica, o nome mulher, né? Eu falei o Ravá, Ishá e Eneixe. Gente, não sei falar hebraico, tá? Eu escrevi do jeito que eu entendi e ficou aqui, que depois eu vou olhar direitinho. Tipo, direitinho assim, né? Não tá errado, né? Mas eu não sei falar, né? Mas vocês precisam entender a mensagem. E também o nome mulher é esse Eneixe, que é essa feminilidade que Deus imprimiu em nós. E essa feminilidade vem com essas características: sensibilidade, delicadeza, fragilidade e doçura. E o inimigo, ele tenta colocar em nós o quê? Que essa fragilidade, essa delicadeza, essa doçura, essa sensibilidade é fraqueza. O feminismo veio aí para nos falar que se a gente agir dessa forma, se nós ativarmos uma essência dessa forma, nós somos fracas. Só que é aí que o inimigo engana, que é a nossa fraqueza que a gente descobre que a gente é forte. Eu comecei também a ativar esse lado, essa feminilidade que estava adormecida dentro de mim. Eu já falei para vocês uma das coisas, né, que é exercitando o meu silêncio. O silêncio começou a trazer mais sensibilidade, mais delicadeza, mais doçura e mais fragilidade, no sentido de vulnerabilidade, de mostrar que eu sou vulnerável, de mostrar que eu preciso de ajuda, de mostrar que eu não sou boa o tempo todo e de mostrar que eu tô cansada. Antes, não. Kézia, cansada? Lógico que não. Gente, tudo que me chamavam pra fazer, eu ia e eu fazia. E eu achava que eu dava conta de tudo. Até um dia eu virar pro meu esposo, né? Porque os esposos, os maridos, são os primeiros que a gente tem que abrir a nossa vulnerabilidade, né? E ele me viu cansada. E eu falei, eu canso. Mas sabe por que vem o cansaço? O cansaço, ele vem porque nós estamos fora do propósito. Quando você tá no propósito, igual, por exemplo, se eu me propor, igual eu já fiz outras vezes, de fazer live aqui todo dia, 7 horas da manhã, transbordando, ensinando, evangelizando, mentorando, palestrando, tudo que vocês imaginar, igual eu tô aqui, eu já aprendi um negócio, já quero vir, já quero falar, já quero transbordar. Isso tá no meu propósito. Levar libertação para as mulheres, ativação através da palavra, da verdade, do conhecimento. Porque eu fui liberta, assim, através da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Então, hoje também tá no meu propósito levar cura, libertação através do conhecimento, da palavra, levando a verdade. Então, se eu me propor acordar todo dia e fazer uma live 7 horas da manhã, eu não vou cansar. Eu não vou cansar, porque tá no meu propósito. Agora, quando você começa a fazer coisas que não tá conectado com o seu propósito, aí você vai cansar. É claro que nós temos que alinhar corpo, alma e espírito. O cansaço no sentido de um dia pesado, de que você gastou muita energia com algo, ele vai acontecer. Mas é igual ontem eu saí do evento. Eu me senti destruída, mas ao mesmo tempo renovada. É um cansaço que... O cansaço normal é qual? Aquele que você... Tô cansada, mas tô feliz. Tô cansada, mas eu tô entendendo que Deus tem um propósito por isso aqui. Ai, eu tô cansada, mas eu sei que vai dar certo. Eu tô cansada. Então, tipo, não é aquele cansaço de alma, de tipo... Tô no lugar errado. Vocês vão entender, compreender o que eu tô querendo dizer com vocês, pra vocês. Outro significado também, né, que tá atrelado à mulher do hebraico, é o Giverest, que significa senhora.
que significa esse senhora não é uma senhora, senhorita, ou senhora, como a gente chama um ou outro aqui, assim, como a senhora fulana, né, em respeito. Esse senhora, ele tem um teor que significa poderosa. Só que hoje, muitas das vezes, a pregadora falou, tá, gente? Ela tá assim. Hoje no Brasil, quando a gente fala assim com uma mulher poderosa, é medido pelo tamanho da bunda dela. Que ela ali é poderosa. Mas uma mulher poderosa. O poderosa tá ligada com esse poder que vem do Espírito Santo. Você é uma mulher poderosa. Mas não é poderosa do empoderamento que a sociedade começa a falar. Porque o empoderamento, esse poder que é pregado hoje, é um poder de si mesma. É um poder, é como se fosse um poder, eu sou poderosa por mim mesma. E uma mulher poderosa em Deus, ela sabe que o poder dela vem do Espírito Santo, não é dela mesma. Entendeu a diferença? Então a palavra mulher também tá ligada com o ser poderosa. E sabe o que significa o poderosa? No hebraico? Senhora poderosa que tem domínio das suas emoções. Uma mulher poderosa é aquela que tem domínio das suas emoções. E o que significa isso? Domínio das emoções. Te faz lembrar algo? Fruto de quê? Domínio próprio é fruto de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, uma mulher poderosa é aquela que anda sobre a ação do Espírito Santo e ela tem domínio sobre as suas emoções. Como que está o domínio das suas emoções no dia de hoje? Boa noite, as meninas estão chegando. A Cris falou, eu também fui no encontro de ontem, que lindo! Ô, gente, nós temos que dar um jeito de encontrar lá, porque foi engraçado demais. Eu cheguei lá no evento, postei nos stories, né? Aí uma das meninas, eu vi no stories que Kézia tá aqui. Aí foi me procurar, aí me encontrou. O povo fica sabendo só pelo Instagram que a gente tá nos lugares. Quando vocês me verem pra algum lugar, vocês mexem comigo, porque não é sempre. Às vezes eu vejo o rostinho assim de vocês aqui no Instagram, e às vezes a gente não encontra muito, ou algumas eu nunca vi pessoalmente, né? E às vezes a gente acaba não cumprimentando porque não conhece, né? Então eu falo com as meninas, ó, vocês que me conhecem e me veem pra rua fora, vocês podem mexer comigo. E ontem no meu evento foi assim. Agora, um monte de gente falando, eu tava lá, Gente, mas 1000 mulheres, né, gente? Como é que a gente encontra as pessoas naquele lugar? Mulher demais, tá doida? Então, me fala, como que está o domínio das suas emoções? Kézia, eu tô descompensada emocionalmente. Controle emocional, minha filha. Para sermos nós, olha, Deus imprimiu na nossa identidade, nós somos poderosas. E uma mulher poderosa é aquela que tem domínio das suas emoções. Pensa bem. A primeira mulher não soube usar este poder. Eva, presta atenção, olha que forte. Eva não soube usar o seu poder. Porque ela não teve domínio sobre as suas emoções. E ela acabou tomando decisões erradas. Olha que perigo. Olha o perigo de nós não sermos mulheres poderosas que têm domínio sobre as nossas decisões. O que vai acontecer? Vamos tomar decisão errada. Não vamos tomar a decisão que Deus quer que nós tomemos. Perigoso. Perigoso. Não temos controle das nossas emoções. Domínio próprio. Governar a si mesmo. Frutos do Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão. E aí, Maria veio como a segunda Eva. E Maria soube usar do seu poder. E ela dominou suas emoções. Gente, pensa Maria. Todas as emoções que aquela mulher não passou. Desde quando descobriu que estava grávida. Eu tô fazendo... Gente, tô no canal do meu YouTube. No meu canal do YouTube... Vão lá se inscrever, tem um link aqui na minha bio, se inscreve lá. Eu tô fazendo aqui, ó, todo dia, ó, a novena 9 meses com Maria. Que é uma meditação por dia de Maria gestando Jesus. Enquanto isso, nós gestamos Jesus no nosso coração para alcançar a nossa graça. Gente, e Maria, ela pensa, desde a hora que ela descobriu que ela estava grávida. Loucura. Segunda loucura, como é que eu conto para José? Segunda loucura, José vai me rejeitar. Terceira loucura, como é que o povo vai ficar sabendo e vai me julgar?
pensa as emoções daquela jovem. Se ela não tomasse conta da sua identidade, da sua essência de mulher, de feminina, de sensibilidade, de delicadeza, de mostrar que ela era vulnerável, de doçura, de virtude, de obediência. Nós vamos falar das virtudes daqui a pouco, né? Da obediência, da fé. E de usar o poder que estava sobre ela, que era a ação do Espírito Santo, que era o quê? O poder de governar e dominar suas emoções. Aí depois vem, pensa a gestação inteira. Aí depois Jesus nasce. Aí o rei quer matar. Aí tem que pegar o menino. Aí tem que fugir para outro lugar. E aí pensa, o que a vida toda Jesus crescendo. E ela com medo de acontecer qualquer coisa com aquele menino. E pensa o controle e o governo das emoções que Maria não teve que ter no Calvário. Ver um filho sendo crucificado. Que mulher que tem domínio das emoções, Maria, momento algum. Ela entrou no meio para poder falar que não era para fazer. Ela tinha plena convicções. É claro que ela sofreu, Maria, né, humana, viveu tudo aquilo, aquela dor toda junto com seu filho, mas pensa o controle da emoção que ela não teve que ter. Desde quando ela descobriu que estava grávida do Espírito Santo até levar o filho no Calvário e ver morrer na cruz. Que loucura! Como que está o controle das nossas emoções para ver um filho para o Calvário ser crucificado? É forte, Brasil. É forte. Nós não temos controle das emoções para poder lidar com a roupa do marido que está no lugar errado, com a toalha molhada em cima da cama, com a escova de dente, com a pasta de dente que começa do lado errado, com o tênis e o sapato que está na sala. Nós não temos controle das emoções, nós já quer voar no pescoço do homem. Quanto mais ver um filho crucificado. Ou ser rejeitada pelo marido. Como que está o controle das nossas emoções? Maria tem plenitude e domínio das suas emoções. E Maria também, ela sabia cultivar as coisas no coração. Lá em Lucas 2,51, nós lemos esse versículo. Lucas 2,51, falava que Maria guardava tudo ao seu coração. A mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Ela guardava tudo em seu coração. Sofrimentos e dificuldades fazem parte da vida de um discípulo. E o que significa coração na Sagrada Escritura? Coração é o centro da nossa personalidade. Todas as ações da vida fluem do coração. Então, para ter domínio e governo das nossas emoções e sermos mulheres poderosas, que é o quê? Estar sobre o poder do Espírito Santo, nós precisamos o quê? Guardar nosso coração. Todas as ações e as emoções fluem do coração. Guardar o coração é fazer memória, ou seja, é trazer para o agora. Entendeu? E aí, nós vamos sendo conduzidas sobre essa ativação da nossa identidade. Porque quando eu perco a minha identidade e a minha essência, eu desconecto disso, eu não sei quem eu sou e o que eu tenho que fazer. E eu acabo querendo fazer o que é do outro. E eu passei por este processo nos últimos 4 anos. Eu venho nesse processo de me conhecer, autoconhecer, de entender quem é a Késia, de entender eu como mulher, como essência, como feminina, como esposa, com o meu papel aqui nessa terra, o meu propósito sobre gerar, não só filhos no meu ventre, mas gerar vida através da minha boca. Levando quem? Aquele que é a vida. Que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que nós vamos gerar vida? Levando Jesus, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, nós vamos levar vida, nós vamos levar verdade e nós vamos direcionar as pessoas pelo caminho. Dessa forma, eu estou gerando vida também. E aí, nós vamos descobrir que nós precisamos de virtudes.
porque as virtudes é que vai nos levar para o céu. Eu acredito que parte da experiência que eu vivi ontem veio de uma frase que eu não parava de repetir também. O tempo todo, gente. Desde quando eu cheguei num encontro ontem de mulheres na igreja, vinha um desejo ardente no meu coração. E eu só conseguia repetir: eu quero ser santa. Eu preciso ser santa. Eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu. E eu repeti aquilo dentro de mim e eu não sabia explicar nem o que significava isso. Mas vinha no meu coração: eu quero ser santa. Eu preciso ser santa. Eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu. E ali naquele monte eu olhava para aquele céu nublado. E eu ficava repetindo dentro de mim: eu quero ir pro céu. Eu quero ser santa. Eu quero ser santa. E Deus, o Espírito Santo começou a agir dentro de mim de uma forma que eu entendi ele falando: você precisa se curar e se libertar de algo que ainda está aí dentro. De algo que ainda precisa sair daí. Para caminhar mais um passo no caminho da santidade para o céu. E assim, eu não conseguia, eu vinha essa meditação, eu só conseguia pensar sobre isso. Eu quero ser santa, eu quero ser santa, eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu. E eu repeti aquilo dentro de mim, eu não sabia nem o que estava significando aquilo. Eu só sabia que dentro de mim tinha uma voz falando: eu preciso ser santa, eu quero ir pro céu. Gente, surreal. E é o que eu desejo para vocês também. Buscarem ser santas para ir pro céu. Kézia, o que isso significa? Lá no céu, eu não sei o que isso significa. Mas aqui na terra, quanto mais humana, quanto mais ser humano nós somos, mais santos nós vamos ser. Olha que loucura. Eu ouvi isso uma vez e começou a fazer muito sentido pra mim. Quanto mais, porque um primeiro propósito nosso aqui na Terra é ser humano. Deus não nos fez animal, não nos fez mineral. Deus não te fez planta, apesar de que tem gente que é igual planta. Deus não te fez planta, Deus não te fez pedra, Deus não te fez animal. Deus te fez um ser humano. Então, o primeiro propósito de Deus aqui na Terra, né? Nós sermos imagem e semelhança dele. Ser humano. Então, eu preciso ser humana. Então, o que significa eu ser um ser humano? O que significa eu ser imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito. Então, quanto mais eu elevo o meu espírito, mais semelhante a Deus eu fico. Segundo, nós temos que inspirar em Jesus Cristo. Porque Jesus foi o ser divino e humano mais perfeito que passou aqui na Terra. Que era o próprio Deus. Oi, Aline, vou ter que sair, deixa gravado. Tá bom, vou deixar assim. Fica com Deus também, beijo. E aí, eu preciso, quanto mais humana eu sou, mais rumo a ser santa nós seremos. E como que eu consigo ser um bom ser humano? Modelando o caráter de Jesus. O que significa modelar o caráter de Jesus? Jesus é o modelo que nós temos que seguir, certo? Ele era cheio das virtudes. Porque era o próprio Deus. E como mulher humana, Maria era dotada de virtudes e de graça. Ela era cheia de graça, a ave cheia de graça. Ela era cheia de graça. Eu quero ser cheia de graça. Eu quero ser cheia da graça de Deus. Você quer ser cheia da graça de Deus? Nós queremos ser cheios da graça de Deus. Então nós precisamos ser mulheres virtuosas.
que é ser uma mulher virtuosa? Uma mulher cheia de virtudes. E eu tenho estudado também sobre os temperamentos. Eu tenho estudado, tô com um livro aqui, cadê? Não sei onde que eu pus. Aqui, ó. Os temperamentos que Deus me deu. Os temperamentos que Deus nos deu. Deus imprimiu em nós um tempero para sermos o quê? Sal da terra. Então, esse temperamento é um tempero que Deus colocou em nós. E esse livro aqui, ele não traz. Ontem uma das pregadoras, a pregadora até comentou, ela, gente, as pessoas, tem gente que pegou o temperamento como uma moda e começa a justificar seus erros e seus pecados. Ah, porque meu temperamento é esse. Não é sobre isso. Ao contrário. Deus imprimiu esse tempero dentro de você e nós precisamos trabalhar. E quando eu descubro que tempero é esse que Deus imprimiu dentro de mim, eu vou começar a trabalhar as virtudes. Porque tem temperamentos que vão ter facilidade de desenvolver mais virtudes do que outro. E o outro vai ter facilidade de desenvolver tais virtudes do que o outro. E assim é as virtudes que nos levam para o céu. E eu quero falar sobre essas virtudes agora. As 7 virtudes que nós modelamos em Maria. Maria, todas as virtudes, é a cheia de graça. Mas nós vamos falar das 7 hoje. Que é ontem no evento nós falamos de 7, eu quero trazer para vocês aqui. 7 virtudes. E eu falei, para uma mulher ser bela e próspera, ela tem que ter essas virtudes. E muitas outras, mas essas não podem faltar. Então, a primeira virtude é a virtude da humildade. Vocês podem anotar aí. Tá vendo a live ao vivo, você vai ver gravada. Se você não anotou, anote. Anote, tá? Exercício para casa. Porque você vai orar sobre essas virtudes e vai pedir a Deus para ativar essas virtudes em você. E Deus vai te dar o comando. Como é que eu faço para ser mais humilde, Jesus? Conversa com Jesus e fala com ele, como que eu faço para ser mais humilde? Esvazie de si mesma. Esvazie de si mesma. Que você diminua e ele cresça. Por quê? Olha só, Maria tinha nela também impressa a virtude da humildade, porque ela tinha consciência total do seu nada. Eis aqui a escrava do Senhor, tipo, meu Deus, exulta de alegria, meu espírito exulta de alegria, porque Deus viu em sua serva, viu em sua escrava o nada, e mesmo assim me escolheu. Maria era humildade em pessoa, porque ela se esvaziou, ela não se empoderou e falou, eu sou poderosa, porque eu tô gerando o Filho de Deus, e é isso. E abre uma live, e tira foto, e posta no WhatsApp, e fala assim, ninguém mexe comigo não, tá? Porque eu sou a toda poderosa, tô grávida do Filho de Deus, e vai reinar em todos os séculos. Não. Empolguei, né? Não, Maria falou, eu sou ninguém. Como é que Deus, né? E aí, ela se esvaziou completamente de si mesma. Eis aqui a escrava do Senhor. Em algumas traduções vão dizer, eis aqui a serva. Mas a raiz da tradução é eis aqui a escrava. E existe uma diferença entre escravo e servo. O escravo, ele só obedece. As vontades do escravo é a do seu dono e do seu senhor. O escravo ele não tem escolha. Ele só aceita e pronto. Né? A humildade é o que há de mais belo em nós. Então, se você quer se tornar uma mulher bela e próspera, a primeira coisa, e resgatando a sua essência, a sua identidade, e a primeira virtude que você precisa começar a cultivar é a virtude da humildade. Anota aí. A virtude da humildade. Esvazeia-se de si mesma. Se reduz ao nada. Em relação a Deus, tá? Em relação a Deus. Se reduz. E seja escrava dele.
Fala assim, Senhor, eis aqui a escrava, eu quero fazer só a sua vontade, eu não quero fazer a minha, nem de homem nenhum na terra. Começa a praticar e exercer essa humildade. Porque você conseguiu um emprego novo, você abriu uma empresa nova, você comprou uma empresa nova, você comprou um carro, você comprou uma moto, você fez uma viagem. E aí você fala, mas eu, né? Eu que conquistei tudo. Eu, com o suor do meu trabalho. É? E quem que te deu a vida? Quem colocou o sopro dentro de você para respirar? Quem que tá te dando saúde, permitindo que você tenha saúde? Não é Deus, não? Nada. Tudo é dele. Começa assim. Começa a falar e a reconhecer que tudo que você tem, que você é, que você tem até hoje, nada é mérito seu. É tudo permissão e graça de Deus. E aí você começa a sair do centro e começa a colocar Cristo no centro. Aí eu começo a buscar a minha virtude da humildade. Então que nós possamos ser mulheres humildes. Clame a virtude da humildade, pratique. Peça ao Espírito Santo para revelar no seu coração o que é ser uma mulher humilde. A primeira coisa é, em relação a Deus, se reduza ao nada, esvazie-se de si mesma. Tira ego, tira orgulho, tira vaidade. Arrependa dos pecados. Muda a rota, toma decisão. Cisão. Romper com aquilo que não faz sentido mais. Conversão, convergir para o caminho diferente daquele que você está sendo conduzida. As mulheres que não sabem quem elas são vão querer ser e fazer o papel dos homens. Você estará fora da sua missão e do seu propósito. É que eu anotei isso debaixo do negócio da humildade. Humildade é o segredo para alcançar o céu. Tem uma história, eu não vou lembrar que santa agora, que ela teve uma visão, e nessa visão ela viu as pessoas que estavam no céu e viu as almas que estavam no céu e as almas que estavam no inferno. A virtude em comum das pessoas que estavam no céu era a humildade. E o pecado em comum de quem estava no inferno era a soberba. Olha só. Segunda virtude, anota aí, pra você não esquecer. Obediência. Maria escutou a palavra do anjo e obedeceu. Obediência é o quê? Livre, está sob submissão da palavra escutada. Então eu preciso estar debaixo da palavra escutada, debaixo dessa missão, dessa unção da palavra escutada. Então quando Maria ouviu o anjo Gabriel falando com ela, o que ia acontecer? Ela foi obediente. O que foi? Ela se submeteu à palavra que ela escutou. Maria escutou a palavra do anjo e obedeceu. Pela obediência, Maria traz para nós que podemos obedecer às vontades de Deus. Então eu preciso ser obediente, ouvindo a palavra e obedecer às vontades de Deus. O que é ser obediente? Escutar com atenção. Escutar o quê? A palavra de Deus, primeiramente. A Bíblia, minha Bíblia está ali. A Bíblia, escutar a palavra de Deus. A fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos ser mulheres que ouvem a palavra de Deus. Na Igreja Católica nós temos a liturgia diária, que é da igreja do mundo inteiro. Todo mundo unido em oração. Naquele mesmo dia, a igreja inteira do mundo todo, Roma, Paris, Austrália, onde quer que esteja a igreja católica, está em unidade com uma leitura só. Primeira, de segunda a sexta, né? Primeira leitura, Evangelho. No domingo tem segunda leitura. Salmo. Então vem a primeira leitura, depois vem o Salmo, o Evangelho, e todos lendo, todos meditando naquela palavra no mundo inteiro. Olha que poderoso isso. Mesmo você que não é católico,
e quiser estar vamos dizer assim, nesse conjunto aí, só dá um Google, liturgia diária. Você vai ver qual que é o livro da primeira leitura que está sendo lido da Bíblia, qual é o salmo do dia, se tiver segunda leitura, e qual que é o evangelho que está sendo lido no dia, no mundo inteiro. Todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo meditando em cima daquilo. É forte, né? Então, nós precisamos ser mulheres que ouvem a palavra de Deus todos os dias. Maria tem a virtude da perfeita obediência. Maria ia na sinagoga. Isso é importante, ó. Isso é importante. Pega essa chave. Presta atenção. Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar o que eu li. Maria ia na sinagoga e escutava a palavra. Ela já tinha uma vida de oração, por isso ela não teve dúvida em obedecer à vontade de Deus. Teve o sim para Deus a sua vida toda, por isso ela deu o sim para a maternidade divina. Escuta isso. A gente acha que é loucura. Um anjo chegou, tal do nada, falou com Maria que ela ia gerar o filho de Deus, que ela ia engravidar e tal. E a gente fica assim, como que Maria falou sim? Ela poderia ter falado não. Mas por que foi fácil, vamos dizer assim, né? No sentido de que a gente não vê na Sagrada Escritura falando que Maria hesitou. Ela se fez escrava e obedeceu. Mas por que ela teve essa facilidade de obedecer? Porque Maria já era uma mulher que cresceu ouvindo a palavra de Deus. É por isso que tem um dia aqui da nossa meditação, ó, da novena, que uma das meditações é, Maria falou que quando ela foi contar para Jesus, né, isso aqui, né, é uma interpretação, que ela lembrou da profecia de Isaías, que falou que uma virgem ia dar à luz. Então, quando aconteceu com ela já tinha certeza, porque Maria conhecia a Bíblia, a palavra, né? Na época lá era judia, né? São judeus, né? Então a Torá tem outro nome, né? Não era Bíblia, né? Assim. Então Maria, ela cresceu ouvindo a palavra de Deus. Gênesis, todos os livros judaicos, Maria estudava, Maria ouvia, Maria ia ir para a sinagoga, que tipo era nossa igreja, né? Então Maria, com certeza, ela cresceu ouvindo a palavra de Deus. E aí não teve, então ela não hesitou. Então para nós não termos dúvida que é a vontade de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos ter intimidade com a palavra dele. Porque na hora que acontecer, na hora que chegar um anjo pra você do nada falando uma coisa, você não vai ter dúvida que é Deus. Por quê? Porque você já conhece. Por exemplo, todo cristão que lê e tem consciência da Bíblia, não fica falando assim, a guerra. Fica com medo de guerra. Por quê? Aqui tá escrito que ia ter guerra, que ia ter briga, tiro, porrada e bomba. Tá escrito aqui. Então não tem que temer. Porque nos fins dos tempos ia ter guerra, ia ter briga, ia ter tribulação, vai ter aflição. Então, se você está conectado com o que está escrito aqui, você não tem tumulto não, gente. Agora, quem não sabe o que está escrito aqui, assusta com qualquer coisa. Não sabe o que é voz de Deus, não sabe o que é por quê. Então, nós precisamos, a nossa espada, isso aqui tem que estar impresso dentro do nosso coração, porque assim você não deixa Satanás te enganar. Quando você ouve algo que não está conectado com a verdade, você sabe. Porque você conhece a verdade. Então Maria, ela não hesitou em obedecer a Deus. Por quê? Porque ela já tinha contato. Maria tinha vida de oração. Maria estudava a palavra. Maria sabia das profecias. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Obediência.
Então, minha irmã, o que você tem escutado? O que você tem gerado? Você tem gerado fé, constância e perseverança? A palavra nos impulsiona a olhar para a nossa vida. Terceira virtude, anota aí, fé. Maria viu Jesus nascer em uma gruta. Isso é forte também. Maria viu Jesus nascer numa gruta, numa manjedoura. E ela acreditou que aquele era o Filho de Deus. Maria teve fé e acreditou da manjedoura até o Calvário. Como Maria podia ter duvidado? Mas como que o Filho de Deus vai nascer aqui no meio dos bichos? No meio do coxo? E ela teve fé. Ela teve fé. Que mesmo o filho dela nascendo ali no meio daquela confusão toda, ela não duvidou que era o Filho de Deus. E zelou pela vida dele até o Calvário. E Maria teve fé até o Calvário, que sabia que era uma promessa que estava sendo cumprida. Ela teve fé, ela acreditou que era a permissão e a vontade de Deus. Quarta virtude. Oração contínua. A oração nos leva a ficar forma... Eu nem sei o que eu escrevi, gente, que eu estava escrevendo com tanta pressa. Nos leva a ficar firme. Firme, deixa eu corrigir aqui, ó. A oração contínua, gente, a vida de oração é uma virtude. Que nós possamos clamar a virtude de uma vida de oração contínua com Deus. Tem que perseverar, gente. Vocês acham que é todo dia que a gente acorda, ai, que vontade de ler a Bíblia. Ai, que vontade de passar ali 1 hora orando em línguas. Ai, que vontade de... Gente, nosso corpo não quer não. Se a gente... O reino de Deus, ele é tomado à força. A nossa vida de oração, ela tem que ser intencional. Tem que ser intencional, que deixar a vontade vir, não vai vir. Nosso corpo quer economizar energia. A nossa alma é egoísta. E o nosso espírito está lá, ó, clamando para aproximar de Deus. Então, a vida de oração, a oração contínua, ela nos leva a ficar firme no Senhor em todas as circunstâncias. Maria não foi poupada das provações e sofrimentos, mesmo sendo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Como está a nossa vida de oração para nos sustentar na hora do sofrimento? A nossa vida de oração que vai nos sustentar na hora do sofrimento. Nós temos que fazer estoque de oração. Escreve aí. Uma mulher virtuosa, bela, próspera, ela faz estoque de oração. Porque quando você está num momento de vulnerabilidade, você não tem força nem para orar. É só deixar Deus agir, tá tudo bem. Mas enquanto você está bem, orar sem cessar. Você vai, nossas orações, elas são acumuladas no mundo espiritual. Uma oração não vai invalidando a outra, não. Não é igual o Instagram, que você postou um negócio e passou uma semana, já subiu. Aquilo ali nem vale mais. Não, nossas orações, elas valem para o céu. Elas são acumuladas no céu. Elas não desaparecem, não. Mas nós precisamos fazer esse acúmulo de oração, por quê? Porque no momento da dor, do sofrimento, da fragilidade, às vezes nós não temos nem força para orar, mas Deus já sabe que a nossa oração já está lá, acumulada. E aí a gente às vezes só quer chorar. Chorar sem força. Mas nós já fizemos o estoque de oração. Só que a maioria das vezes nós vamos orar na dor. Né? E a hora que a gente mais precisa ficar quietinha, caladinha, ali, deixando Deus agir. Só falar, Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em ti. Só isso. Não precisa você gastar energia. Pai, pelo amor de Deus, né, meu? Não, sua oração já tá lá. Já foi. Você já acumulou. Já orou sem cessar. Já tá. Estão entendendo? Quinta virtude. Doçura. Doçura é uma virtude que muitas mulheres estão precisando clamar.
Nós perdemos a nossa doçura, gente, na correria do dia a dia, no vucu-vucu, no assumir compromisso, no empreender, no resolver problema. Perdeu. Eu tive que voltar, eu tive que dar uma resgatada na minha doçura. Quando eu fui resgatar essa essência, essa identidade, essa feminilidade, essa sensibilidade, eu tive que resgatar essa doçura. No início do meu namoro, até no início do meu casamento, muitas pessoas falavam assim, nó, Kézia parece o homem da casa. Gente, eu achava bom ouvir aquilo. Eu pareço um homem da casa. Kézia parece mais homem do que Xande. Gente, já falaram que eu parecia mais homem do que meu marido. E eu, na energia masculina que eu tava vibrando, isso pra mim era elogio. Glória a Deus, Jesus me libertou. E isso começou a me incomodar profundamente. Falei, pai, o que significa isso? Eu não quero viver isso. Eu não quero. O que as pessoas estão enxergando em mim? Falando que eu sou o homem da relação? Kézia é o homem da relação. Não. Tinha uma coisa errada. Muito, muito, muito errada. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Glória a Deus, Jesus me libertou. Glória a Deus. Eu fui reprogramar a minha mente, controlar minhas emoções, me aproximar de Deus, do Espírito Santo e clamar a Ele, a mulher que eu queria ser, a mulher que Ele me criou para ser. Feminina, para gerar, para nutrir, para acolher, para amar, para ter doçura, para ser leve. Leveza. A gente vira uma mulher pesada. E a feminilidade, ela traz leveza. Leveza no jeito de falar, leveza no jeito de andar, leveza na forma de resolver as coisas, leveza na hora de resolver um problema, leveza dentro de casa, em organizar a casa, em colocar ordem, em governar a casa. E não ficar, vai pro roupa pra lavar, não, mas que saco, você também não ajuda, desce com o lixo. Nó, que canseira. Leveza. Leveza, doçura, domínio próprio, mansidão. E não é fácil, eu não tô falando que é fácil. Mas eu tô aqui como uma ferramenta, instrumento de Deus te chamando para resgatar essa mulher que tá aí dentro de você. Então a doçura é uma coragem sem violência e reflexo da paz que vem do Senhor. Olha o que é doçura. Doçura é reflexo da paz que vem do Senhor. E uma amiga ontem no evento falava, eu quero ser mais doce, gente. Eu quero ter doçura. Olha só, a doçura é reflexo da paz. Quando você olha pra pessoa, tem gente que você olha e fala assim, não, fulano transmite uma paz na gente, né? Não tem gente que você olha e fala assim, não, fulano traz uma paz. Gente, a paz que excede todo entendimento. A gente nem sabe de onde. O pau tá quebrando. Mas tô em paz. Paz em meio ao caos. Né? Quando Deus nos fez, Ele imprimiu a feminilidade em nós. Junto veio a doçura, a sensibilidade. E o inferno falou que isso seria fraqueza e inventou o feminismo. Forte, né? Recebam a unção da doçura no dia de hoje. Vocês vão começar a ser mulheres mais dóceis. Essa doçura é reflexo da paz que vem do Senhor. Vocês vão começar a sentir uma paz em meio ao caos. Isso vai trazer leveza e doçura para vocês. Sexta virtude, fortaleza. Fortaleza é uma virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Virtude moral está ligada ao nosso caráter. Por isso, Maria suportou todo o sofrimento. Então, ser uma mulher forte não é sobre o ser forte que nós hoje entendemos. Você não precisa ser forte, você precisa ter a virtude da fortaleza, que é você ter segurança e fé em meio às dificuldades, para suportar todo o sofrimento. E a nossa última virtude de hoje
que eu queria trazer para vocês é a pureza. Pureza. Uma mulher bela, próspera, feminina, conectada com a identidade, com a essência que Deus nos imprimiu. Ela busca a virtude da pureza. A pureza é a virtude que nos leva para o céu. Deus é puro. Então, quanto mais pura eu buscar, mais próximo dele eu vou estar. A pureza está ligada. Quanto mais pura eu sou, mais perto do sagrado eu estou. Sério? Quanto mais impura eu estou, mais longe do sagrado eu estou. E mais perto do profano eu estou. Ou seja, quanto mais perto do profano, mais longe do sagrado, menos pura. Maria foi concebida sem a marca do pecado original. Maria é o novo paraíso, onde o novo Adão foi gerado. Maria é a nova Eva. Maria também é o paraíso. E Jesus é o novo Adão. Pureza, nós precisamos ativar a virtude da pureza em tudo. Olha aqui, eu olhando aqui meu decote. Está descendo. Isso tudo incomoda. Porque eu quero ser pura. Eu quero ter um olhar puro das pessoas. E quero que as pessoas tenham um olhar puro sobre mim. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e com um olhar de seduzir. De sedução. Eu tô levando o irmão a pecar. Então, quão puro está sendo a minha vestimenta? Porque só de conduzir um irmão a pecar, eu já estou pecando. Então eu preciso de pureza no olhar. Eu preciso de pureza no ouvir. Eu preciso de pureza no meu pensar. Eu preciso de pureza no julgar. Eu preciso de pureza no vestir, no falar. Como que essa pureza está em sua vida, em nossa vida? Como que está a pureza no grupo do WhatsApp? Grupo do WhatsApp que recebe mensagens pornográficas? Quantas mulheres? No passado eu já estive em grupos assim. Eu já fui uma pessoa que gostava de falar muita bobeira, muita, como é que fala? Coisas assim, sabe, para ser engraçada. E eu gostava de falar. Gente, Jesus veio e colocou uma pureza na minha língua. Que hoje eu penso, eu nem consigo falar mais as coisas que eu falava. Já fui uma pessoa de falar muito palavrão. Já falei palavrão. Hoje me dói o ouvido, porque eu fui buscar uma pureza na minha língua e no meu ouvido, que quando tem alguém perto de mim falando palavrão, dói. Jeito de vestir. Pureza no ouvir. As músicas, eu não consigo ouvir as músicas mais. Não dá, gente, nem um sertanejo dá pra ouvir mais, porque é música profana, é música que coloca uns drive mental todo desconectado de quem realmente nós somos. Não vale a pena ouvir. Não vale a pena. Não vale. A música que tem... qual que é o nome? Nem energia que eu queria falar, não. Frequência. Músicas de frequência baixa que mexe da cintura para baixo vai desconectando a nossa pureza. Então, fica com essa mensagem hoje. Busque a virtude da pureza dentro da sua casa. Presta atenção no que está entrando dentro da sua casa, dentro do seu quarto, na sua cama, você e seu esposo. Você está preservando a pureza desse leito conjugal? O que vocês dois estão assistindo? O que vocês estão ouvindo? Então a mulher virtuosa, ela conserva a pureza, não só dela, mas das pessoas que estão em volta dela, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Precisamos buscar a pureza. É uma luta diária para buscar a santidade. E quando eu consigo ativar essas virtudes em mim, eu estou no caminho para ser santa. Todos nós somos chamados a ser santos.
Como que está a pureza no seu Instagram? O que seus olhos estão vendo no seu Instagram? O que seus olhos estão vendo? O que tem chegado no seu WhatsApp? Hein? Cultive a pureza, minha irmã. Cultiva. Seu corpo é templo do Espírito Santo. A sua mente é templo do Espírito Santo. Você é amada. Nós não fomos criadas para sermos objeto. As virtudes vão nos fazer entrar no céu. O Espírito Santo, nossa alma tem sede de ti. Uma mulher segundo o coração de Deus. A Virgem Maria foi uma mulher segundo o coração de Deus. Olharmos para ela é como se nós estivéssemos tentando olhar para um espelho, para nos inspirar nela, né? E uma frase que eu ouvi ontem, vou reproduzir para vocês, sobre vestir. Pensa a mãe de Jesus. Pensa Maria, mãe de Jesus. Sabe essa roupa que você está pensando em usar? Oferece para Maria usar. Empresta para Maria. Se você achar que dá para Maria usar, você pode sair com ela. Se você olhar para a mãe de Deus, se você olhar para a mãe de Jesus e falar, não, como é que Maria vai vestir uma roupa dessa? Então não é para você vestir também. Fica com essa reflexão. Eu queria trazer isso para vocês hoje. Já encerramos aqui, já passei do nosso limite, do nosso horário, que eu falei que eu ia fazer 1 hora. Já passou. Mas é isso. Vou deixar a live gravada. E eu queria... Vou fazer mais lives, tá? Sinto falta. Eu gosto de estar aqui. Vocês gostam? Me fala aqui se tá fazendo sentido pra vocês. Escreve aqui pra mim nos comentários. Você vai ver essa live gravada. Se fez sentido pra você, que eu trouxe aqui, se uma sementinha foi plantada, me ajude a compartilhar. Compartilhe essa mensagem. E me falem, que eu vou tentar vir e trazer mais live pra vocês, com certeza. Tá bom? Fiquem com Deus e que nós possamos clamar. Eu queria orar. Vamos fazer uma oração? Vou deixar aqui registrada uma oração final para a gente poder clamar ao Espírito Santo para nos ajudar a ser mulheres virtuosas, a buscar as virtudes em nós. Vamos. Pai, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos, Pai, por este momento de estarmos aqui, falando de Ti, da Tua palavra, falando daquilo que verdadeiramente importa, Pai. Pai, olha por cada uma dessas mulheres que estão precisando ser resgatadas pelas Tuas mãos. Pai, eu não sei o que cada uma delas está passando, o que o coração de cada uma está almejando, mas traz alívio, porque o Seu fardo é leve, Seu jugo é suave. Traz o renovo para cada uma delas, Pai. Pai, que elas possam ser ativadas nas virtudes, Pai. Ative em nós as Suas virtudes. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir como uma mulher que Deus quer que nós sejamos. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, com nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa empresa. Que nós possamos cumprir com o propósito do Senhor. Revela em nosso coração tudo que precisa nos ser revelado. Nós queremos não só ouvir e ver e sentir e pensar as coisas naturais, mas nós queremos viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos sair do raso. Nós queremos viver o profundo. Nós queremos ir na profundidade. Nós queremos ser mulheres femininas, belas, prósperas. Nós queremos ser doçura em nós. Nós queremos ser doces. Nós queremos ser sensíveis. Nós queremos trazer leveza. Nós queremos trazer bondade, a verdade, a beleza. Porque foi assim que o Senhor nos criou. Com a verdade, com a bondade e com a beleza. Nós somos a face de Deus aqui na terra. Nos guia, Pai. Nos guia com todo o Seu amor.
e use a sua misericórdia conosco. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão, Pai. E a gente pede agora, sonda o nosso coração, Jesus. Sonda o nosso coração. E tira tudo aquilo que é mal. Tira tudo aquilo que é ruim. Tira tudo aquilo que é pecado. E ative em nós nossas virtudes. Nós queremos ser a escrava do Senhor. Faça em nós aquilo que o Senhor acha que precisa ser feito. Nós queremos ser obedientes. Nós queremos ser humildes. Nós queremos ter fé. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ser pura. E sozinha nós não conseguimos, Jesus. Nós precisamos da sua ajuda. Pai, agora eu quero clamar por cura. Cura emocional, cura espiritual e cura física na vida dessas mulheres e da família delas. Cura aonde dói. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de nós, tem piedade dessas mulheres. E traz cura, traz o alívio necessário para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minhas belas e prósperas, perseverantes, florescer. Nós estamos cheios de grupo agora. Entrem no link da minha bio, entrem na nossa comunidade dos belas e prósperas. As meninas que estão chegando e estão compartilhando com o testemunho de que estão em busca pelo milagre da maternidade, entrem no nosso grupo das mulheres perseverantes. Daqui a uns dias nós vamos marcar um encontro também nosso, tá? E é isso. Jordana, boa noite. Olha, fiquem com Deus. Eu vou deixar, Cris, amém. Um beijo no coração de vocês. Deus tem colocado coisas no meu coração e aos poucos eu venho aqui trazer e compartilhar com vocês. Amém? Boa noite, amém. Fiquem com Deus, tá? Vou deixar a live gravada. Vou postar ela no canal do YouTube também. Vão lá se inscrever no link da bio aqui no meu canal. Eu gosto de salvar a live lá no canal do YouTube também, porque tem gente que gosta de ver pelo YouTube, que no YouTube dá pra acelerar. Mas é isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.